estar debatendo esse assunto, né? Que é um assunto tão complexo, tão difícil de se tratar, né? Eu, assim, eu não tenho, não sou especialista na área, não sou uma estudiosa da área, mas eu gosto do assunto, do tema suicídio. Já há muito tempo eu leio muito na literatura os casos de poetas que cometeram suicídio, Virginia Woolf, Sylvia Plath, Ana Cristina César. Então foram personagens muito marcantes para mim, e a partir disso eu comecei a me questionar algumas coisas. E quando eu fiz o meu curso de Direito, eu fiz a monografia foi sobre suicídio por contágio, porque eu, como jornalista, tenho uma visão de se tratar o suicídio na mídia, e até uma certa crítica, né? Eu sou adepta do fato que você tem que saber conduzir o tema suicídio na mídia. Se você não sabe, é melhor não divulgar. Se for para divulgar só como formas de se matar, como a gente fala, é melhor que não se divulgue. Então, na minha experiência como jornalista, eu já tenho 26 anos na área, eu nunca noticiei um caso de suicídio. O que eu já escrevi foram crônicas, e agora eu estou fazendo uma reportagem para a revista Aldeia, mas tratando o assunto justamente para deixar de ser tabu. Eu não sei assim qual a sua visão sobre isso, se você já chegou a estudar a questão de suicídio por contágio também ou não. Sim, o suicídio realmente é dados de pesquisa que a cada 5 casos divulgados, a cada caso divulgado aparecem novos 5 casos na região. Então realmente isso é como se a imprensa de alguma forma pudesse estimular o fato, né? Mas é importante que se crie como esse espaço, momentos onde possa ser falado sobre a questão. Porque quando a mídia vai enfocar essa questão, o importante é que seja de forma responsável, né? De forma responsável, não evidenciando aquilo como um ato de coragem, como algo importante que a pessoa fez, mas mostrando que o suicídio ele é algo que as pessoas chegam para evitar a dor. Então, esse suicídio não é que eles queriam a morte em si. Essas pessoas queriam uma forma de eliminar essa dor que estão sentindo, né? Uhum. Então, quando a mídia enfoca, passando todos os momentos, aquela cena que mostra a imagem da pessoa morta, né? É uma certa espetacularização, estimula, né? Exatamente. E aí as pessoas que já pensam nessa situação, a gente observa muito no consultório. Eles falam, puxa vida, eu olhei aquela pessoa como ela conseguiu, olha que coragem, né? E na realidade a gente vê, não, essa pessoa não queria morrer, ela queria que a dor terminasse. Então o suicídio às vezes ele é buscado com esse intuito, né? E a maior causa de suicídio hoje ainda é a depressão? Exatamente. Pelos casos que a gente tem observado por pesquisa da Organização Mundial da Saúde, em torno de 35,8% dos casos é a depressão. Isso sem falar nas questões da subnotificação, né? Que muitas vezes há mais casos de suicídio que não são detectados como suicídio. Muitos são notificados como acidente de trânsito, uhum, né? Acidente com arma de fogo, mas na realidade os dados são muito maiores do que eles são divulgados. Até assim, na questão da literatura, tem a obra O Suicídio de Durkheim, né? Uhum. E ele fala dos 3 tipos de suicídio, né? Que é o anômico, o egoísta, aquele que você falou, e o altruísta, que é aquele que a pessoa se mata em função de uma causa. O egoísta é aquele que está introjetado nele, se não me engano é isso. E o anômico talvez tenha causas de crises econômicas, pode ver que algumas situações de crise econômicas afloram o índice de suicídio. E tinha também estudos dos países frios. O país com maior índice de suicídio era a Dinamarca, em função dos longos períodos de inverno, falta de iluminação, falta de vitamina D, talvez hoje, né? Porque aí aumenta a incidência da depressão sazonal, né? Que é essa depressão provocada pelo clima frio. Uhum. E aí, aumentando a depressão, aumenta a possibilidade do suicídio. Porque, na realidade, o suicídio, ele vem como uma forma de abreviar essa dor que ele está sentindo. Então, se ele está deprimido, a depressão, dos sintomas da depressão é a ideação suicida.
Então, quando a pessoa está deprimida, a ideia do suicídio ela é recorrente. Já no caso da bipolaridade, é mais efetivo, porque o deprimido ele tem a vontade de praticar, ele quer a ideação suicida, a vontade de morte, mas ele não tem a força para isso. Mas quando ele tem a bipolaridade, ao ele passar do polo da depressão e ir para o polo da mania, ele vai adquirindo força para ele fazer o ato, né? Para ele ir para cometer esse ato. Então, ele tem força. Aí é nesse momento que o perigo é maior. Você, como psicóloga, né? Sim. Você acha que nós, enquanto seres humanos, todo mundo um dia já pensou em se matar? É essa questão. Querem que a dor acabe. E ao pensar na forma de acabar com a dor, às vezes eles não pensam que o corpo vai junto, né? Então, na tentativa de abreviar a dor, as pessoas pensam. E também, como sintoma, o importante do suicídio é isso. Grande parte dos suicidas, eles têm um transtorno mental. Um transtorno associado ao uso de drogas, de medicamentos, o agrotóxico. Aqui na nossa região é muito... Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, não sei hoje, mas tinha o maior índice de suicídio no Brasil em função da cultura de fumo, que o uso de agrotóxico é muito forte, muito grande. E aqui na nossa região também, né? E Cascavel nós temos um número alarmante de suicídios que também não são notificados, não são, né? Com essa questão com o medo, que também é um risco, um mito. Porque quando você não divulga, tudo que é reprimido, ele vem de forma autônoma, né? Então, criar espaços onde as pessoas possam falar dessa ideação suicida, dessa vontade, como a maioria das pessoas, para não falar quase todos, sim, né? Em um momento ou outro pensamos na possibilidade da morte e até o desejo que essa morte ocorra para acabar com o sofrimento que ela está vivendo. Então, esse desejo pode levar a essa questão. Essa criação de espaços públicos que você fala, contemplaria as escolas e de que forma? Os professores estão preparados, na sua opinião, para falar do assunto? Inclusive tem que ser profissionais que tenham habilitação nisso, que sejam psicólogos ou psiquiatras, ou criar mesmo, né, preparar esses professores para essa questão, né, porque você tem que falar do que é um sintoma, e que quando essas pessoas estiverem falando, não menosprezar o adolescente, né? Porque há casos que o adolescente está falando, ele está citando essa dor interna e as pessoas não olham para ela, né? Inclusive tem muitos mitos, né? Aquele cão que ladra não morde, né? Quer dizer, tá falando, não vai fazer nada. Mas vai, né? Muitas vezes vai. Ou então, tem que deixar uma carta, às vezes não deixa. Ou então, não, ele tentou uma vez, não vai tentar mais. Não, a maioria dos casos foram na segunda, terceira tentativa que conseguiram, né, a morte, né? Na sua opinião, assim, pela sua experiência clínica, né? Por que o tema suicídio ficou tão, assim, enclausurado? Por que esse tabu tão grande? Exatamente por essa questão, né? A dificuldade de lidar com ele. Se nós pensarmos no primeiro grande tabu que nós tivemos foi a sexualidade na época do Freud, né? Então a sexualidade naquele momento ele era totalmente reprimido, recalcado. Aí veio posteriormente, onde liberou total. Foi a droga, sexo e rock and roll. Aí depois disso nós temos visto hoje a religiosidade, que por um lado foi totalmente reprimido. Hoje as nossas guerras, a maioria são com esse teor religioso. E o outro terceiro grande tema, grande mito que nós vivemos na nossa atualidade, é a questão do suicídio, porque há aquela ideia, se eu não falar, isso não está acontecendo. Então, se eu não falar que as pessoas estão sofrendo, que as pessoas estão querendo morrer, isso não acontece. E não é verdade. Eu não falar gera com que isso aconteça de forma compulsória. As pessoas começam a não procurar ajuda em decorrência disso. E com certeza, agora uma curiosidade, você atende familiares de pessoas que cometeram suicídio. Sim. Como é esse trauma para a família? Uma das formas que eu até coloco, que a mídia devia colocar em algum determinado momento, apresenta o caso
e coloca todas as campanhas sociais que nós já temos, projetos para que as pessoas que estejam pensando possam recorrer. A gente tem o CVV, a gente tem outras campanhas de valorização à vida, que são redes de apoio muito grandes. E uma das coisas que eu acho legal de colocar a mídia em focar é entrevistar um familiar que perdeu a pessoa com essa questão. Porque a gente que atende o familiar é muito triste, né? Porque quando a pessoa está no auge da dor, ela, aquilo que você falou, né? Em alguns momentos assume um comportamento egoísta de não conseguir pensar naqueles que vão ficar. E é muito triste, porque a sensação de impotência diante daquilo é muito grande. E de culpa. É como se a família toda, os amigos, a sociedade não tivesse visto. E aí gera aquela culpa de que poderia ter feito algo, né? Para evitar essa questão. Hoje a questão do suicídio e de mídia está muito sendo discutido, né? Você proporia, então, algum treinamento para jornalistas de como se tratar isso, ou um caminho de como se seguir utilizar essa rede de apoio multiprofissional mesmo, né? Os psiquiatras, os psicólogos, e fazer treinamentos com a mídia, essa troca é muito porque importante. eu como jornalista, eu não tive formação. A formação que eu tive e excluí, encarei não divulgar. Em primeiro lugar, trabalhei vários anos num jornal em São Luís, no Maranhão, e lá eles tinham isso, um pacto de não se divulgar. Suicídio não entra em pauta. Cascavel também. Não, mas Cascavel tem exceções. E assim, é uma divulgação, na minha opinião, de forma errada. Que não se discute o problema, se espetaculariza o caso. Isso. Então, por isso que eu falo dessa questão de formação do jornalista, do profissional, de como tratar determinados assuntos com responsabilidade. Para não acontecer isso, a questão do contágio, que é real. Exato. Tem assim várias histórias de pessoas que escolhem datas específicas, né? Você até estava comentando de um pai que se matou no aniversário da filha. Isso. A Sylvia Plath, ela se suicidou tantos anos depois, o filho dela. Então, há um encadeamento, uma sequência, assim, e a gente não sabe como abordar isso. Na verdade, é isso. Você não sabe como tratar de forma que você vai estar ajudando. Veio o caso da baleia azul, né? Eu não sei aquilo. Em muitas situações, na minha opinião, foi tratado de forma errada. Espetacularizou uma situação, mas não falou o porquê, o que tinha por trás. Acabou incentivando muitas pessoas a cometerem o ato. E se nós pensarmos o próprio Código Brasileiro, nós temos um artigo, né, que é crime no Brasil hoje você de alguma forma estimular o suicídio, né? Então, o caso da baleia azul, ela foi um crime. E a forma como foi abordado pela mídia foi muito, realmente estimulou-se mais. Já foi crime, né? O suicídio já foi crime. E historicamente, na questão religiosa, quem se matava não tinha direito a um enterro, funeral decente, né? Um funeral com todo aquele ritual, né? Já era uma condenação. Você veja então que é um assunto assim que, imagina, milenar quase, e a gente não consegue avançar em algumas questões. Seria interessante criar mesmo matérias específicas no curso mesmo, para que pudesse lidar com essas questões, né? Hoje pudesse não tem ser abordado. Não contemplo. Então são sugestões que deixamos aí para que sejam implantados, né? Nos cursos, tanto da própria psicologia mesmo, a psiquiatria tem essas disciplinas, mas que seja focado como que nós podemos lidar com questões que vão acontecendo na própria sociedade, que já acontecem desde que existe o ser humano, mas que nós ainda não estamos prontos, né, para lidar. E hoje a gente vive numa sociedade muito, muito líquida, né? As pessoas querem o prazer para hoje e às vezes uma frustração, uma coisa muito rápida acaba tirando a vida. E na verdade eu acho que dentro dessa questão da evolução humana, a gente não está conseguindo acompanhar muita coisa. Não sei a sua... E assim, eu acho que os casos de depressão e de suicídio, infelizmente, tendem a aumentar. Porque a gente parece que está sendo massacrado, de alguma forma, por uma engrenagem muito grande de poder e tudo.
E uma coisa importante é que, por exemplo, a dor ela traz um significado, ela é um símbolo. Então, o que esse corpo está simbolizando para essa pessoa, né? O que ela vem buscar? Ela está vindo em relação a quê? Então, quando a pessoa enfrenta um processo qualquer, uma depressão, uma bipolaridade, a serviço de que essa dor vem? Então, quando as pessoas, ao invés de buscar o suicídio, elas poderiam, se tivesse essa rede de apoio, conseguir entender o significado dessa depressão e, a partir daí, se ressignificar a própria vida, né? Então, é importante olhar isso como uma oportunidade de transformação para esse ser, a partir desse momento, né? Pelo seu histórico, você já conseguiu resgatar algumas pessoas? Sim. E qual que é o teu sentimento e o sentimento dessas pessoas? Pois é, eu acho que a pessoa, quando ela consegue perceber que nessa metade da vida, muitos convites que nos são para que mudemos a nossa atividade, a nossa forma de estar e ser no mundo, é a dor, é muito difícil quando você está sofrendo. Mas depois que isso passa e você percebe a função disso, é muito gratificante. E para a gente que está do lado de cá é importante porque a gente cresce junto, né? A cada ser que se transforma, a gente também se transforma, né? Essa é a proposta da análise hoje, né? Fazer com que a pessoa se transforme e a gente, enquanto analista, se transformar junto. Então, a cada pessoa que consegue sair de um processo e entendendo a função dele, é muito importante, né? E por que o ser humano é movido à tragédia? Por que na mídia a tragédia chama tanta atenção? Não vemos casos de um jornalismo de otimismo, Não, é a tragédia. E o suicídio está dentro dessa tragédia. É que o bem não vende, né? O bem não dá ibope. Então, às vezes, se você colocar notícias de pessoas que passaram, que isso, inclusive, esse é um dos itens para a mídia, né? Colocar também pessoas que já passaram por isso, explicando, contando como foi esse processo. Esse é um item também a ser trabalhado no preparo dessas pessoas que vão para a imprensa, né? Os meios de comunicação. Então, por esses exemplos, vão mostrar que realmente nós precisamos enfocar também a capacidade de superação do ser humano. Uma das questões assim que a gente está conversando bastante de se abrir espaços públicos para falar sobre suicídio é que o Durkheim ele já falava, né, que o suicídio é eminentemente contagioso. Daí a importância, retomando a questão de se preparar melhor os profissionais da imprensa, na mídia, de como se tratar isso, ou se não souber como tratar, não divulga, né? A questão de treinamentos. E uma das questões que você tinha falado isso, e até a gente estava comentando, é se há formas de você perceber se há um padrão de comportamento dentro do suicida ou não. Não necessariamente. As pessoas, muitas têm, os que têm mais facilidade em se expressar verbalmente, eles podem deixar assim, eles podem comentar aquela questão, eu quero dormir e não acordar mais. Eles vão pontuando isso na fala, eu queria nunca mais acordar. São coisas que a gente observa muito na fala dessas pessoas, né? Que é uma pontuação, mas não necessariamente é um padrão recorrente em todos. Alguns deixam, sim, algumas questões por escritos, alguma carta, alguma coisa, outros não. Ou aquele mito, todo mundo que vai cometer o suicídio vai deixar uma carta. Não necessariamente. Alguns deixam, outros não. Então, não há padrões de repetição. Mas o comportamento depressivo, ele sugere o isolamento. Então, quando essa pessoa começa a se isolar muito, ela não quer sair, ela começa a ficar muito sozinha, isso é um alerta para que a família teria que tomar alguns cuidados, né? Nós temos índices no Brasil que seriam 6 casos para 100 mil. Não sei se isso mudou. Parece que em Cascavel, o ano passado, foram 35 casos notificados. É um número extremamente alto, né? No mundo, é uma tentativa a cada 2 minutos, né? Então, é muito alto. Nós estamos aqui conversando e já quantas pessoas já tentaram. E em questão de idade? A idade é interessante. Acima de 70 anos, são um quadro muito alto
idosos acima de 70 anos. Depois vem a faixa etária de 15 a 23 anos, em virtude da exposição maior ao uso de bebidas, drogas, lícitas ou ilícitas, né? E essas questões de crise econômica, então aí a meia-idade começa a entrar com questão econômica, a questão dos agrotóxicos, né? Mas o que me chama a atenção são as pessoas acima de 70 anos, que na realidade eles estão enfrentando outros lutos, né? A aposentadoria, a perda de amigos, perda de familiares próximos. E aí eles podem chegar ao suicídio. Cascavel, há pouco tempo nós tivemos um idoso de quase 90 anos que suicidou-se. Então, são dados interessantes, né, que nós temos observado agora. E assim, a vida é uma caminhada individual, né? E me lembrei aqui agora do caso do ator, do Valmor Chagas. Ele não aceitou sair de cena da forma como ele estava saindo, ficando cego, esclerosado, sozinho. E ele deixou isso bem claro. Estou tirando a minha vida por conta disso. Então, são várias questões, né? E os psicólogos aí devem ter muito trabalho. Muito trabalho.